Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar aqui hoje sobre álgebra linear, mais especificamente sobre a multiplicação de matrizes. Convido a todos a se inscreverem no canal para receber vídeos dessa e de outras disciplinas relacionadas. Se gostar do vídeo, deixa um joinha. Se não gostar do vídeo, deixa um comentário para que a gente possa melhorar esse vídeo, beleza? Nós temos aqui uma matriz A, que é uma matriz AIJ definida por M por N, número de linhas M, número de colunas N, e temos uma matriz B, que é dado por BRS, com N vezes P, sendo N o número de linhas e P o número de colunas. Se vocês observarem aqui o que já está identificado, o N é comum, o N está na matriz A e o N está na matriz B. O N para a matriz A é o número de colunas, e o N para a matriz B é o número de linhas. Então, a primeira definição que a gente tem aqui é que só é possível fazer a multiplicação de matriz se o número de colunas da primeira, matriz A, for igual ao número de linhas da segunda, matriz B. Então, para que eu possa operar, só podemos efetuar o produto de duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Essa é a primeira condição. Quando a gente fizer o produto de A com B, a gente vai ter uma matriz C. E essa matriz vai ser de ordem M por P. Ou seja, M é o número de linhas da primeira e P é o número de colunas da segunda. Então, quando a gente operar, nós vamos ter uma matriz resultante que tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Em geral, não vale a propriedade comutativa. Tá? Para que valha a propriedade comutativa, tem que acontecer uma situação bem específica. Então, como linha geral, a gente não vai poder usar como válida porque não funciona para todas. Então, critérios para fazer a multiplicação de matrizes. Número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, e a matriz resultante sempre vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Com esse macete aqui, a gente já vai conseguir saber se dá para fazer ou se não dá. A partir do momento que a gente entender que dá para fazer, aí a gente vai fazer o procedimento de multiplicação, que nós vamos ver agora. Então, resumindo, essa parte inicial tem que validar isso aqui. O resultado vai ser este aqui. Então, vamos ver o exemplo inicial. Efetue o produto entre as matrizes. A matriz A é dada por 2, 1, 4, 2, 5 e 3. Nós vemos aqui que a matriz A é uma matriz 3 por 2. E nós temos a matriz B, que é 1, menos 1, 0 e 4. A matriz B é uma matriz 2 por 2. Lembrando, né, e reforçando, que esse primeiro aqui é o número de linhas e esse segundo aqui é o número de colunas. O que a gente definiu agora há pouco é que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então aqui, ó, isso aqui é linha, isso aqui é coluna. O número de colunas da A tem que ser igual ao número de linhas da B, certo? Então aqui, ok, tá? Vale a multiplicação. A gente consegue fazer. Nem sempre nós vamos conseguir. A matriz que vai ser a resultante, ela vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então a matriz resultante, depois vocês não precisam escrever isso, tá? Eu estou escrevendo aqui para ficar bem definido e para a gente ver que a definição está sendo utilizada aqui na nossa operação. Então, a matriz A vezes B, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, certo? Essa é a nossa matriz. Olha, para que a gente possa operar o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, e a matriz resultante tem o número de linhas da primeira e de colunas da segunda. Como que a gente faz efetivamente a multiplicação de matrizes? Nós fazemos a multiplicação de linha por coluna, termo com termo. Então, assim, a matriz A
vezes B é dada da seguinte forma. Primeiro termo com primeiro termo, segundo termo com segundo termo. Sempre fazendo a multiplicação e somando os termos. Então, olha, a primeira linha com a primeira coluna vai me definir o primeiro termo. Eu tenho aqui uma matriz que vai ser 3 linhas e 2 colunas, certo? Nós vamos ter 6 posições, ó. Uma aqui, outra aqui. Olha, essa é uma matriz 3 por 2, que é exatamente o que a gente definiu aqui, certo? 3 linhas e 2 colunas. Essa vai ser a matriz que nós vamos determinar através das multiplicações. Estou fazendo esse processo bem lento e bem passo a passo para vocês entenderem como que ela vai ficar e como a gente vai fazer. Então, primeira linha com primeira coluna vai aqui. Primeira linha com segunda coluna, aqui. Segunda linha, primeira coluna, aqui. Segunda linha, segunda coluna, aqui. Terceira linha, primeira coluna, aqui. Terceira linha, segunda coluna, aqui. Essa é a posição de cada um deles. Bem tranquilo o processo. Então vamos fazer. A primeira é 2 vezes 1, mais 1 vezes 0. Termo com termo, não tem erro. Primeiro com primeiro, 2 vezes 1, 1 vezes 0. Tranquilo? Agora eu posso fazer a primeira com a segunda e já deixar prontinho aqui do lado. É 2 vezes menos 1. Vou pôr um parênteses aqui. 2 vezes menos 1. Primeiro com primeiro e 1 vezes 4. Mais 1 vezes 4. Beleza? Fechou aqui. Agora, segunda linha com primeira coluna. 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. Depois vocês montam até direto, né? Os multiplicadores vão ser sempre iguais. Você só vai trocar o elemento inicial. Segunda com a segunda é 4 vezes menos 1 e 2 vezes 4. 4 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. Agora, terceira, 5 vezes 1, 3 vezes 0. Bem tranquilo o processo. Agora, terceira com a segunda. 5 vezes menos 1 mais 3 vezes 4. 5 vezes menos 1 mais 3 vezes 4. Vejam aqui, né? Quem variou foi os elementos que a gente multiplicou. Ó, aqui, todos multiplicaram por 1, todos multiplicaram por 0, todos multiplicaram por menos 1 e todos multiplicaram por 4. Tá? Esse processo depois vocês vão ver que ele é bem dinâmico. A vezes B é igual. 2 vezes 1, 2. A multiplicação por 0 aqui não vai somar nada. Então o primeiro termo é 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2 vezes 0, 0. 4. 5 vezes 1, 5. Mais 3 vezes 0, 5. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 4 vezes 1, que é 4. Menos 2 mais 4, 2. 4 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 4, 4. 5 vezes menos 1, menos 5. Mais 3 vezes 4, 12. 12 menos 5, 7. Fechada a nossa matriz, que tem 3 linhas e 2 colunas. Bem tranquilo, bem bacana esse processo de fazer, certo? Primeiro exemplo está pronto. Vou fazer mais um para dar uma fixada na ideia. E aqui a gente já pensando em alguma coisinha genérica, tá? Determine o valor de x, y, z e w se nós temos uma matriz genérica x, y, z, w, multiplicando uma matriz 2, 3, 3, 4, igual a matriz 1, 0, 0, 1. Beleza? Então, o que a gente quer fazer? Nós queremos multiplicar essa por essa para igualar a essa. O que a gente quer saber, na verdade? Quais são os valores numéricos de x, y, z e w que, quando multiplicados por essa matriz, resulta essa? Dá para multiplicar as matrizes? Dá, porque são quadradas, 2 por 2. Essa aqui é 2 por 2 também. O número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa, beleza? E essa resultante aqui é igual ao número de linhas da primeira e colunas da segunda. Quando é tudo igual, não precisa nem fazer muita análise, sai direto.
Então vamos fazer, tá? Vamos montar a matriz produto aqui, que vai ser a seguinte, ó. Linha por coluna. Então é 2 vezes x mais 3 vezes y, certo? Primeiro com primeiro, 2 vezes x, 3 vezes y. Né? Primeira linha, primeira coluna, fica aqui na primeira posição. Agora a primeira linha com a segunda coluna é 3 vezes x, ó, x vezes 3, y vezes 4. 3x mais 4y. Fechamos aqui. Linha de baixo. Segunda linha, primeira coluna, essa posição. Z vezes 2, 2z, 3 vezes w. Agora, segunda linha, segunda coluna. 3 vezes z, 4 vezes w. Essa é a nossa multiplicação, ela é toda genérica. Eu quero comparar essa matriz com essa matriz, certo? Então, 1, 0, 0 e 1. Quando a gente faz isso, nós vamos fazer agora as multiplicações e fazer as comparações. Então, novamente, eu tinha duas, transformei em uma, e agora eu tenho essa operação aqui. Então, a partir dessa matriz, eu vou montar um sistema. Com quem que eu vou comparar? Termo com termo. Esse primeiro com esse primeiro, esse segundo com o segundo, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Bem tranquilo. Então, fazendo a primeira comparação aqui, ó. 2x mais 3y é igual a 1, certo? O segundo termo me diz que 3x mais 4y é igual a 0. Depois, 2z mais 3w é igual a 0. Eu estou colocando já separado porque são dois sistemas independentes. E o outro, 3z mais 4w é igual a 1. São dois sistemas independentes, tá? Porque x e y não tem vínculo em nenhuma equação que tenha x no, no z e no w, e também não tem w numa equação que tem x e y. Então dá para resolver os dois separados. Sistema 1, sistema 2. Posso fazer por método da adição ou método da substituição, que ficar melhor. Então, vou fazer um aqui. Tá? Vai ficar 2x mais 3y igual a 1, 3x mais 4y igual a 0. Se eu fizer o método da adição, não tem nenhuma que dá para eliminar de imediato. Mas eu posso manipular. Eu posso, por exemplo, o 2 e o 3, eles têm mínimo múltiplo comum como sendo 6. Então, eu posso, por exemplo, multiplicar o primeiro por 3 e o segundo por 2. E eu vou ter 6 para os dois elementos. Pode ser com sinal de negativo um deles. Então, vou multiplicar o primeiro por menos 2 e o segundo por 3. Tá? Não é o único caminho. É um dos caminhos. Então, ao contrário, né? O primeiro por menos 3 e o segundo por 2, para ficar melhor. 2 vezes menos 3, esses são todos os termos, tá? Menos 6x, 3y vezes menos 3, menos 9y, 1 vezes menos 3, menos 3. 3x vezes 2, 6x. 4y vezes 2, 8y. 0 vezes 2, 0. Esse é o novo sistema que a gente tem. E agora dá para aplicar o método da adição. O que consiste o método da adição? De somar cada termo. X com x, y com y e constante com constante. Aqui elimina menos 6x mais 6x, menos 9y mais 8y, vai sobrar aqui menos y. Menos 3 mais 0, menos 3. Menos y é igual a menos 3, portanto, a gente conclui que y é igual a 3. Tendo y igual a 3, eu posso substituir em qualquer uma das duas. Tá? Então, aqui, ó. 2x mais 3y igual a 1. Vou substituir o y igual a 3 para achar o x. 2x mais 3 vezes o y, que é 3, é igual a 1. 2x mais 9 igual a 1. Vou passar esse 9 aqui para o outro lado. E vou ficar com
2x igual a 1 menos 9, 2x igual a menos 8. Portanto, x é igual a menos 8 sobre 2, logo x é igual a menos 4. A gente pode fazer o teste rápido aqui para ver se funciona no sistema. 2 vezes x, que é 2 vezes menos 4, menos 8. Mais 3 vezes 3, que é o y, menos 8 mais 9, igual a 1, fechado. 3 vezes x, 3 vezes menos 4, menos 12. Mais 4 vezes 3, 12. Menos 12 mais 12 dá 0. Então, meu sistema 1 está pronto. Vamos fazer o sistema 2. O sistema 2 são dessas duas equações aqui, tá? Vou trazer ele para cá. Então, nós temos 2x mais 3w igual a 0, 3e mais 4w igual a 0. Basicamente é o mesmo, só que com os termos invertidos. Então, eu vou fazer o 2x mais 3w igual a 0, 3e mais 4w igual a 1. Esse primeiro eu vou multiplicar por menos 3, e esse segundo eu vou multiplicar por 2. Vamos ver como é que fica. 2e vezes menos 3, menos 6e. 3w vezes menos 3, menos 9w. 0 vezes 3, 0. 3e vezes 2, 6e. 4w vezes 2, 8w. 1 vezes 2, 2. Faz o método da adição aqui. Zera esse. Menos 9w mais 8w fica menos w, igual a 2. Portanto, w é igual a menos 2. Com esse w igual a menos 2, o que a gente faz? Substitui em qualquer uma das duas para achar o z. Pode ser a primeira. 2e mais 3w igual a 0. 2e mais 3 vezes menos 2, que é o valor do w que a gente acabou de achar aqui, igual a 0. 2e menos 6 igual a 0. 2e igual a 6. Troquei o lado, mudei sinal. Z igual a 6 sobre 2, z igual a 3. Vamos conferir para ver se funciona. 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes menos 2, menos 6. 6 menos 6, 0. 3e, 3 vezes 3, 9. Mais 4 vezes w, menos 2. 9 mais 4 vezes menos 2, menos 8. 9 menos 8, igual a 1. Os valores de x, menos 4, y igual a 3, z igual a 3 e w igual a menos 2, resolvem essa equação aqui, tá? Se a gente fosse fazer só para conferir rapidamente aqui, ó, prova real, não precisa, tá? Só se vocês quiserem mesmo. Vou trocar o x por menos 4, o y por 3, o z por 3 e o w por menos 2. Vou multiplicar tudo isso por 2, 3, 3, 4. E o resultado disso tem que ser 1, 0, 0, 1. Não vou fazer as continhas escritas aqui, tá? Só para a gente constatar que isso funciona. Menos 4 vezes 2, menos 8. 3 vezes 3, 9. Menos 8 mais 9 dá 1. Fechado. Aqui, menos 4 vezes 3, menos 12. 3 vezes 4, 12. Menos 12 mais 12, 0. Aqui embaixo. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. 6 menos 6, 0. 3 vezes 3, 9. Menos 2 vezes 4, menos 8. 9 menos 8 é 1. Prova real feita, exercício concluído. Beleza, gente? Então, definimos aqui como multiplicar matrizes. Fizemos um exemplo bem simples para entender o conceito e fizemos um exemplo genérico para validar a ideia. Beleza? Vamos fazer mais vídeos aí sobre multiplicações de matrizes. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.